Segunda Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Versículo de número 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará sã, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com muita indignação. Então, chegando-se ele e os seus servos, disseram: Meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, porventura tu não farias? Quanto mais dizendo ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou sã, como carne de uma criança, e ele ficou purificado. Amém. Amém. Toma o teu assento aí, dando mais um glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O texto que nós lemos, para os leitores da Bíblia, é um texto muito conhecido, aonde retrata mais um de uma variedade de grandes milagres que Deus operara em meio à vida dos homens. A Bíblia relata o milagre que Deus fez na vida de Naamã. A Bíblia vai mostrar no texto que nós lemos, nesse capítulo 5 de 2 Reis, 5 tempos que Naamã viveu em sua vida. A vida de Naamã, ela foi resumida em 5 tempos em que ele viveu. O primeiro tempo em que Naamã viveu diante do olhar dos homens e diante do olhar de Deus, o primeiro tempo que ele viveu foi o tempo da bênção de Deus. O tempo em que Naamã foi abençoado por Deus. Nós lemos no capítulo 5, versículo 1, que ele foi exaltado por Deus, ao ponto em que ele se tornou chefe do exército do rei da Síria. Ele era um homem grande diante do seu Senhor e de muito respeito. O Senhor dera através dele livramento aos sírios. Naamã foi tão abençoado por Deus que ele era um varão valoroso e valente.
Mas qual foi o segredo da bênção de Deus sobre a vida de Naamã? Eu vou lhe contar um segredo que atrai a bênção de Deus para nossas vidas agora, neste momento. Aleluia. Qual foi o segredo revelado nessa mensagem, pregador, que fez com que Deus abençoasse de tal maneira que Deus o exaltou em sua cidade, o exaltou em um cargo muito elevado? Qual foi o segredo que fez com que Deus o abençoasse? A Bíblia diz ainda mesmo no versículo 5, que o segredo que fez com que Naamã fosse abençoado por Deus é que Deus o usara. A Bíblia está dizendo que o segredo que vai me fazer um homem ou uma mulher abençoada por Deus é dar lugar à presença de Deus para Deus usar. A Bíblia diz que Deus usou Naamã para dar livramento aos sírios. Quando Deus usa Naamã, Naamã passa a ser exaltado diante do rei da Síria. Quando Deus usa a Naamã, Naamã passa a ser exaltado no meio da sua cidade. Quando Deus usa Naamã, Deus passa a exaltá-lo de tal forma que tanto o rei quanto a população inteira aplaudia, honrava e respeitava a Naamã, simplesmente pelo fato de ele dar lugar a Deus para Deus usar. Nessa noite Deus vem até você com uma palavra chamativa, com uma palavra de exaltação. Mas antes que Deus te abençoe, mas antes que Deus te exalte, Deus está trazendo uma indagação ao teu coração. Será que nós viemos disposto a dar lugar a Deus nessa noite? Deus, Ele não chamou-nos simplesmente para entrar na igreja e assistir um culto na semana, ou participar de 3 cultos na semana, ou lotar a igreja no domingo. Não, o propósito de Deus é muito maior do que o que você imagina. O propósito de Deus é encher você do seu espírito. O propósito de Deus é abrir você, levantar você, abrir a sua boca e usar você nessa terra com poder, com autoridade, com unção. Há um mundo aí perdido, precisando de gente usada por Deus nessa noite. Deus está atrás de você para te usar. Glória a Deus. Nós queremos ser abençoados, mas quando Deus nos chama para nos usar, nós dizemos não para Ele. Está errado. Deus só vai te abençoar, Deus só vai te exaltar quando você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero ser usado por ti, ó Deus. Aleluia. Oh, glórias. Eu sempre digo que toda oportunidade que recebemos na igreja não é porque o pastor simpatizou com a minha cara, é porque Deus está lhe chamando para lhe usar. Não é o pastor que lhe dá a oportunidade, é Deus que está dizendo: eu quero te usar. Não negue a oportunidade quando Deus lhe der. Não negue a oportunidade quando Deus chamar. O diabo fala ao teu ouvido: você não se preparou, você não está preparada, diga não. Você não está bem, diga não. Aí você vai influenciado pelo diabo e diz: pastor, hoje eu não quero oportunidade. Mas Deus nessa noite está dizendo: caído, levantado, doente ou curado, quando a oportunidade vier para você, não é o homem que dá
usado por Deus não nos torna somente gratos a Ele, mas ser usados por Deus nos dá honra e respeito diante dos homens. E mais, toda vez que Deus usa alguém, Ele recompensa. Diga comigo, todas as vezes que Deus usa alguém, Ele recompensa. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 7. Olha o que a Bíblia vai dizer: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. 1 Coríntios capítulo de número 15, Paulo vai confirmar à igreja de Corinto que sua obra perante Deus também tem uma recompensa. Capítulo de número 15, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Todas as vezes que Deus faz um requerimento, todas as vezes que Deus chama você, seja para dar uma palavra, seja para louvar um hino, seja para fazer uma oração, seja para fazer um evangelismo, seja para dirigir um culto, dirigir a campanha, não importa, por menor que seja a oportunidade, Deus está lhe dando para lhe usar, e o seu milagre, a sua bênção, a sua exaltação só vai depender de Deus te usar. Vamos usar o jargão da Assembleia. Vamos usar o jargão da igreja pentecostal. Nós usamos muito desse jargão, mas nós não sabemos de onde foi que ele se iniciou. Normalmente nós chegamos para alguém que vai ter uma oportunidade, aí a gente, como agente motivador, chega e diz para ele: dá lugar, varão, dá lugar, varoa, deixa Deus te usar. Esse é o jargão da igreja antiga, porque na igreja antiga se orava a Deus em casa dizendo: Deus, me dá uma oportunidade, porque para mim é privilégio ser usado por ti. A igreja atual, além de não orar para ser usado por Deus, quando tem uma oportunidade diz não sabe o que está perdendo. Você está se limitando a ser abençoado por Deus. O primeiro tempo que Naamã viveu foi o tempo que Deus o exaltou. Foi o tempo em que ele se dispôs para Deus usar a vida dele. Mas a Bíblia diz ainda no versículo 1, lá na última parte do versículo: porém Naamã era leproso. Aqui eu percebo o segundo tempo que Naamã vive, o tempo da lepra. O que é a lepra, pregador? Literalmente falando do texto bíblico, era uma doença onde a pele se cobria de feridas fétidas, feridas feias, que de vez em quando sangrava de uma forma natural. O corpo ficava coberto de feridas. Esse era a lepra, literalmente, de Naamã. Naamã vivia um segundo tempo. O tempo da sua lepra representava um tempo mau. Naamã viveu um tempo de exaltação na presença de Deus, mas Naamã viveu um tempo difícil na sua vida. Esse tempo que Naamã viveu é inevitável,
Todos nós vivemos. Quem nunca viveu um tempo de crise? Quem nunca viveu uma crise no seu ministério? Quem nunca viveu uma crise na sua família? Uma crise no seu casamento? Quem nunca viveu uma crise na igreja? Quem nunca viveu uma crise consigo mesmo, uma pressão psicológica, pensando-nos até mesmo de desistir da caminhada? A Bíblia diz que Naamã viveu esse tempo ruim. Naamã viveu um tempo que nós vivemos. Mas quando eu estava meditando em tempo ruim, eu falei: Deus, todos nós vivemos um tempo de crise. Todos nós vivemos o nosso tempo de leproso. Todos nós vivemos o nosso tempo onde nós não temos prazer de ser vistos, aonde nós queremos nos esconder, aonde nós nos ausentamos da tua casa, aonde nós queremos fugir do ministério, nós queremos fugir da responsabilidade. E eu orei a Deus dizendo: Senhor, mas como é que origina esse tempo difícil? Como é que tem-se origem na vida do homem essa crise? Deus disse para mim mais ou menos 4 causas que originam a crise na vida de um homem e de uma mulher. 4 causas que originam tempos difíceis nas nossas vidas. A Bíblia diz que a primeira causa que dá origem a dias difíceis na vida do homem e da mulher, a primeira causa nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo 16 e 17, quando Deus chega para Adão e diz assim: Adão, de toda árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore do jardim, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que comerdes deste fruto, certamente morrerás. Lepra do pecado. Dias difíceis. A Bíblia diz que a vida de Adão e Eva era uma bênção lá no Éden, não faltava nada, era dia de todo dia sorrir, todo dia era dia de se alegrar, todo dia era dia de se encontrar com Deus na viração do dia. Mas a Bíblia diz que no dia em que eles desobedeceram a Deus, o dia que era bom se tornou ruim. Os dias maus passaram a ser uma realidade na vida de Adão e Eva. Essa aqui é a primeira causa que origina dias maus nas nossas vidas. O que é que origina dias difíceis, pregador? As consequências dos meus erros. Quando eu desobedeço a Deus, o tempo se fecha. Quando eu desobedeço a Deus, a chuva para de cair, o sol esquenta, a terra seca, a fruta se acaba, a vida morre e se perde, e os dias maus é uma realidade. Desobedecer a Deus, consequência de nossos erros. Em Gálatas capítulo número 6, versículos 7 e 8, a Bíblia diz: cuidado, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semeia na carne ele ceifará. O que o homem semeia de ruim o homem ceifará. Mas o que o homem semeia de bom ele há de colher diante de Deus. Aleluia! Nós precisamos fazer uma análise nesta noite. Por que nós estamos enfrentando algumas situações difíceis? Por que nós enfrentamos algumas portas fechadas? Por que nós enfrentamos algumas coisas difíceis, alguma situação desgostosa na nossa vida? Faça uma análise nesta noite. Quem sabe é porque você abriu mão de obedecer à voz de Deus. Quem sabe é porque você abriu mão de obedecer o mandamento do Senhor. Porque toda decisão errada há uma consequência pesada contra nossas vidas. Aleluia! A Bíblia vai mostrar uma segunda causa que torna
tudo mais difícil nas nossas vidas. Capítulo 1 do livro de Jó. A segunda causa que torna a situação mais difícil é um contexto de tentação. A Bíblia diz que tudo estava bem na vida de Jó, tudo dava certo para Jó. Jó era um homem abençoado, Jó tinha a aprovação de Deus, seus filhos estavam debaixo da proteção de Deus, Jó era rico, não faltava nada para Jó. Até que um dia o Satanás se chegou a Deus e disse assim: olha, eu andei na terra e eu percebi coisas lindas lá. E Deus olhou e falou para ele: então com certeza tu deves ter observado o meu servo Jó, homem íntegro, fiel e temente a Deus. Aí o diabo disse: também quem não seria? Se tu tens abençoado a ele, se tu tens feito dele a tua prioridade, tu tens dado tudo para Jó, deixa eu tentá-lo, deixa eu tocar em tudo que ele tem. E Deus disse: pode tocar, toque em tudo que Jó tem, mas te digo uma coisa, não toca na vida dele. A Bíblia diz que tudo se tornou difícil para Jó, porque foi formado em sua vida um contexto de tentação. A Bíblia diz que o Satanás preparou um ambiente para que pudesse fazer com que Jó se desviasse de Deus, porque a tentação tem esse significado, ela quer afastar o homem de Deus. A tentação vem para tirar valores do homem. A Bíblia diz em Mateus 4, versículo 1, que foi Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O propósito do diabo em tentar Jesus era fazer Jesus pecar contra o Senhor. A Bíblia diz que a tentação provém do diabo. Quando nós lemos Tiago capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e também não tenta ninguém, mas nós somos tentados pelas nossas concupiscências, pelos nossos desejos pecaminosos, pelos nossos desejos desenfreados. O diabo nos coloca por permissão de Deus em uma situação difícil, em uma situação de escassez, e ele é tão sagrado de um jeito que no momento em que nós estamos com mais sede, ele aparece com um copo d'água gelado na nossa frente e diz assim: você quer água? E você está com sede, você está num ambiente difícil, seco, é dia mau, aí você diz eu quero, aí Satanás começa a gás e ele quer que você negue a sua fé, e ele quer que você se afaste de Deus. Ele usa a tentação, aquele contexto, para tentar, para derrubar o homem, aqueles dias maus, para afastar o homem de Deus. Aí ele diz assim: eu te dou a água gelada, mas só se tu deixar o Deus que você serve. Eu te dou a água geladinha, só se você não orar mais. Eu te dou água geladinha quando você começar a murmurar contra teu Deus. Que é água geladinha, que é algo que te tire desse desconforto, que é algo que te tire dessa situação horrenda. Então faz a minha vontade em vez de fazer a vontade de Deus. Mas eu venho com uma palavra profética para a tua vida, porque Deus, ele permite sim o diabo nos tentar, mas a Bíblia diz, aleluia, que Jesus veio à terra. Paulo vem confirmar isso em 1 Coríntios 10. A Bíblia diz no versículo 13 que o Senhor Deus não permite que o seu povo seja tentado além do que ele possa suportar. O diabo tenta você, o diabo oferece água geladinha, mas crente que é verdadeiramente fiel a Deus não fica dizendo com pretexto a carne é fraca, vamos pecar
a mesma conversa do Satanás. A carne é fraca, mas a tentação não é maior do que a força que Deus colocou em ti. Aleluia. Prova é que quando tudo se saiu da vida de Jó, que quando tudo foi arrancado de Jó, a mulher dele só chegou a ele e Jó estava leproso, Jó estava se coçando com o creco de telha. A mulher só chega e diz assim: eu vou tentá-lo agora. É contexto de tentação nesses dias maus. O Satanás usa a boca da mulher dele e diz assim: você quer ser curado, Jó? Você quer que a sua vida mude? A coisa mais querida de Jó era que tudo mudasse para bem. E Jó diz: eu quero. E ela disse: o diabo usou a boca dela para dizer: então amaldiçoa teu Deus e morre. Aleluia. Só que Jó entendia que aquela luta que ele passava não era mais forte do que o Deus que estava em sua vida. Aí ele olhou para a mulher e disse: tu tá doida. Se tu não tá doida, tu tá quase. Porque tu falas como uma louca. Receberíamos de Deus o bem e não o mal. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Porque Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está atrás de crentes que quando esteja passando pelo momento difícil, largue mão da murmuração, largue mão das reclamações. Se for para abrir a boca, é para glorificar ao nome do Senhor. A Bíblia fala de uma terceira origem, ou de uma terceira causa que origina os tempos difíceis. Carta de Tiago, livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. A terceira origem de tempos difíceis. Versículo 12 diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a provação, e quando for provado e aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a todos aqueles a quem ama. Terceira origem dos dias difíceis que nós passamos é o dia em que Deus tira para nos provar. As provações de Deus é uma terceira origem de dias difíceis. Quando eu me lembro de dias difíceis na vida de um homem, eu me lembro de um homem chamado José. A Bíblia diz que ele teve uma grande promessa de Deus. Deus dera a ele 2 sonhos, que ele iria futuramente lhe exaltar. Mas a Bíblia diz que antes que Deus exaltasse, antes que Deus aprovasse José, Deus ia lhe provar. E a aprovação de José não foi muito boa. A Bíblia diz que seus irmãos se iraram contra ele, o jogaram em uma corva, tiraram da corva e venderam aos ismaelitas. A Bíblia diz que Deus foi provando a José, ao tempo que das mãos dos ismaelitas ele foi comprado por Potifar. E a Bíblia diz que ele lá no Egito sofreu calúnias, foi preso e ficou 2 anos esquecido, sem lembrado ou sem for lembrado por ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus deu um sonho a Faraó e ninguém conseguia interpretar. Como José estava com o coração limpo, porque
ao ser jogado na cova, por ele ser provado ao ser caluniado e não ter abrido a boca para murmurar, por ele ser provado ao ser esquecido por 2 anos na prisão. A Bíblia diz que Deus vai prová-lo a última vez. Deus dá a ele um sonho, Deus dá a Faraó um sonho e dá a José a interpretação. Quando José dá a interpretação do sonho a Faraó, Faraó chega e fala a José: o que você me aconselha a fazer nos tempos de crises que virão? E José disse: você precisa separar um homem inteligente, você precisa separar um homem capacitado para cuidar das finanças do Egito em tempo de glória, porque o tempo da crise virá, e quando a crise virar, você precisa de alguém para administrar toda a riqueza do Egito. Aí a Bíblia diz que como José foi provado por Deus de uma forma dura no passado, chegou a hora de Deus aprová-lo. Deus usou a Faraó e disse: este homem que vai ser governador do Egito, esse homem que vai ser maior do que todo mundo no Egito, menor será somente de mim, Faraó, mas depois de mim, fora do trono, quem manda no Egito é você, José. O diabo usa a tentação para derribar o homem, Deus usa a provação para levantá-lo. Enquanto o diabo tenta para humilhar, Deus prova para exaltar. Enquanto o diabo tenta para abater, Deus prova para exaltar e abençoar José. Se você tem enfrentado dias difíceis, você precisa se identificar qual é a origem dessa causa, porque se for essa causa, a provação de Deus, seja fiel a Deus nesses dias difíceis que você tem vivido. Não pare de orar, não pare de ir à igreja, não pare de louvar, não pare de ler a Bíblia, porque vai chegar o dia que Deus vai tirar você do monturo, do necessitado, vai tirar você da humilhação e vai assentar na cadeira de príncipe, e Deus vai te exaltar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Existe uma quarta causa que origina dias difíceis nas nossas vidas. Abra a Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12. A quarta causa que origina tempos difíceis na vida de um crente. Versículo de número 5 diz assim: e já vos esquecertes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por eles forem repreendidos. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama, e açoita aquele que recebe por filhos. Aleluia. Versículo de número 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes pareciam. Porém, Deus, para nosso proveito, nos corrige para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente tempo não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produzirá fruto pacífico de justiça nos exercitados por meio dela. Olha o que a Bíblia está dizendo, que a correção de Deus é mais uma origem de dias difíceis. Se Naamã passou a viver a lepra como segundo tempo de Deus na sua vida,
a Bíblia vai dizer que Deus usou a sua lepra. A causa dos tempos difíceis de Naamã não foi porque Deus estava o provando. A lepra de Naamã não foi porque Deus permitiu que o diabo tentasse a ele. De maneira alguma. A Bíblia mostra que a causa da lepra de Naamã não é porque Naamã fez alguma coisa que desagradou a Deus e Deus ali havia levantado a lepra como consequência, não. Mas a lepra de Naamã deu origem ao terceiro tempo em que Naamã viveu. Qual foi o terceiro tempo, pregador, que Naamã viveu? Naamã viveu o terceiro tempo, o tempo da exaltação. A lepra de Naamã, que Deus levantou nesse tempo difícil sobre a vida dele, era um ato de correção, porque Deus não queria Naamã exaltado. Deus não queria Naamã soberbo. Por que Naamã se tornou soberbo, pregador? Por que Naamã se tornou exaltado, pregador? Ora, Naamã não era ninguém, mas quando Deus começou a usar ele, meu pastor, Naamã começou a ser aplaudido em sua cidade. Naamã passou a ser honrado na sua cidade. Naamã passou a ser ali requerido por todos, aplaudido por todos, elogiado por todos. A Bíblia diz que o povo não chamava Naamã de chefe do exército, e nem tampouco chamava Naamã pelo nome ou pelo general, mas davam tanta honra, mas davam tanto respeito a Naamã, que todo servo chamava Naamã de pai. Aleluia! Naamã não soube lidar com a glória de ser usado por Deus. Cuidado, para quando Deus não começar a te usar nessa terra, você pensar que você é bom o suficiente. Cuidado, para quando Deus começar a usar você na palavra, na profecia, na revelação, na oração, no dirigir culto aqui, e o culto for uma bênção, pegar fogo, e alguém chegar para você dizer: que palavra, que culto que você dirigiu. Cuidado para a exaltação não tomar conta do teu coração, porque todo crente exaltado, Deus já desce a espada da correção sobre ele. Deus tem preparado uma lepra para todo crente que se exalta. Cuidado! Aleluia, Deus! Vamos ver. É engraçado, a Bíblia é linda. Versículo 9, olha o que a Bíblia vai dizer, do capítulo 5. Você pensa que Eliseu foi mal educado? Sabe alguém que vai na tua casa, a porta está fechada, aí alguém bate: Chiquinha, oi de casa. Aí alguém grita assim: a Chiquinha não abriu nem a porta. O que é que você pensa? Povo mal educado, nem me recebeu. É assim ou não? Aí quando a pessoa abre a porta e não, pois não? Não, a fulana não está. Mas você quer um copo d'água? Ela está chegando. Você diz: educação. Foi proposital que a Eliseu não abrisse a sua porta. Eu fico imaginando Deus dizer assim: Eliseu, não vá lá fora não. Mas eu tenho que receber, senão vou falar mal do profeta. Não vá lá fora. O que é que eu faço? Manda um servo lá, não abre nem a porta, grita de dentro. Vá lá, toma um banho lá. Mergulha no Jordão 7 vezes. Irmão, para alguém normal, sai assim, né? Normal. Tá bom, obrigado. Agora, para um exaltado, você não abrir a porta, não dá honra a ele. Pronto. É só isso mesmo que ele quer, para fazer uma guerra e manifestar sua exaltação. Quando Eliseu disse: servo, vá lá, e o servo foi, olha o que foi que Naamã disse. Despertou a exaltação dele. E nem Naamã sabia que era exaltado, porque tem gente que todo mundo sabe que ele é exaltado, mas só ele diz: eu não sou exaltado, eu não sou, eu sou humilde. Será? Todo mundo sabe que é.
Naamã não sabia. Mas nós sabemos porque a Bíblia diz que quando Eliseu não foi de propósito, só mesmo para despertar a exaltação dele. Porque quando Eliseu não foi, mandou aviso, olha o que ele disse. Eu pensava que eu sou o cara, lá na Síria, o povo beija meus pés. Eu pensava que ele ia sair, falar comigo, tocar em mim e mandar a lepra ir embora. Eu pensava que era para mim mergulhar nos melhores rios de Damasco. Mas eu, Naamã, chefe do exército, homem valoroso, respeitado, vou mergulhar nesse Jordão? Exaltado. E Deus viu isso em Naamã, por isso que colocou a lepra. Naamã viveu o terceiro tempo, o tempo da exaltação. Porém, Naamã viveu também o quarto tempo, o tempo em que, se ele quisesse ser curado, ele precisava abrir mão da exaltação e descer ao Jordão. Aleluia. Oh, tem gente que está sendo corrigido por Deus. Eu vou te dizer uma coisa, filho. Essa lepra só vai embora quando você abrir mão do comportamento em que Deus está reprovando em você. Se eu não quiser, pregador, vai continuar na prova, na luta, leproso. Só depende de você. Naamã bateu o pé e disse: eu não vou. Aí alguns servos disseram: ó pai, não faça isso não. Se ele te pedisse algo difícil, tipo amputar o teu braço para ficar com convulsão, tu faria? Eu faria. Pois é, te pediu coisa besta, bobinha. Se submete, desce ao Jordão. Só que pedir a alguém que está lá em cima para descer, pedir para um exaltado pegar um copo d'água para um pregador, dá uma briga, viu, pastor? Lá em Fortaleza tinha um, porque Deus abateu, um camarada que era evangelista da igreja. Aí o pastor disse assim para ele: meu filho, pegue lá um copo d'água para o seu pastor. Ele olhou para trás, aí tinha vários diáconos, aqueles que foram levantados para servir. Tinha vários auxiliares e ele era evangelista, um cargo maior. Aí ele disse: pastor, eu não vou buscar sua água, peça para um diácono ou para um auxiliar, porque eu sou evangelista, eu não posso descer. Leproso. Ele acabou desviando porque não quis pegar um copo d'água. Você acredita que deu uma briga lá, pastor? Deu uns caramba nele, ele saiu da igreja e acabou no mundo. Porque é uma afronta para quem é exaltado fazer obras de quem é humilde. Glória a Deus. É uma afronta aquele que prega para multidões sair para pregar no culto campal. Eu não vou, eu só prego para a multidão. Está leproso. E Deus só vai curar se descer. Deus só vai curar. Porque tem gente que só quer cantar na igreja. Culto campal, não vamos não, pastor, no meio da rua, eu mesmo tenho que descer. Tem que descer para ser curado. Quer ser exaltado, tem que descer. Para ser exaltado, a Bíblia diz que Deus vai abater os exaltados, os soberbos, mas Ele vai levantar os humildes. Tem humilde aí, tem humilde aí, tem humilde aí. Você está na mira de ser levantado por Deus. Mas se tiver algum exaltado nessa noite, a espada da correção de Deus está apontada para você, dizendo: ou desce, eu continuo leproso, ou desce, eu continuo na luta, ou desce, eu continuo sofrendo, ou desce, porque só vou te abençoar quando desceres. Glória a Deus. Quarto tempo que ele viveu foi o tempo que ele disse: é mesmo, eu não era nada, mas quando Deus me usou, Deus me fez. Então nada é meu, tudo é de Deus. Aleluia. Aleluia. Está na hora de nós reconhecermos que quem prega não é o pregador, que quem pastoreia não é o pastor, que quem louva não é o levita. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Se não for Deus, ninguém prega. Se não for Deus, ninguém louva. Se não for Deus, ninguém ora. Se não for Deus, nada acontece. É Deus, é Deus, é Deus.
Porque Naamã vive o quinto tempo. Porque a Bíblia diz que Naamã desceu. E a Bíblia diz que ele tem um segredo para receber o milagre. Quem quer o milagre de Deus? Deixa eu ver, levanta a mão. Você quer, né? Tem um segredo aqui, Naamã, vou dizer. Primeiro segredo de Naamã. Primeiro, desceu. O que é descer, pregador? Se arrepender de obras, de comportamento, de ações que desagradam a Deus. Descer isso. Segundo, a Bíblia diz assim: e desceu Naamã e fez tudo o que Deus lhe ordenara por intermédio do profeta Eliseu. A Bíblia diz que quando Naamã desceu e obedeceu a palavra de Deus, ele foi curado da sua carne e ele foi purificado da sua lepra. A carne fala de natureza pecaminosa. Naamã tinha uma natureza pecaminosa ativa, orgulho, soberba. Mas quando ele decidiu descer e obedecer, Deus curou a sua carne, tirou a exaltação e a soberba. E Deus fez o milagre, tirou do seu corpo a sua lepra. Existe uma pregação errada por aí, que você vai acertar depois de hoje. Nós cansamos de pregar, ainda mais nas igrejas atuais. Você chega para o irmão e diz assim: irmão, vai para onde? Eu vou para a igreja fazer o quê? Vou buscar a minha bênção. Está errado. Vai fazer o quê, irmão? Eu vou lá atrás do meu milagre. Está errado. Quem busca milagres, quem vai à igreja em busca de bênção, é porque perdeu o caminho da obediência a Deus. Por que, pregador? Porque há uma ordem de Deus para a bênção e o milagre ir de encontro o cristão, e nunca o cristão ir atrás da bênção. Eita Jesus! Oh, glória! Quando é que eu vou atrás da bênção, pregador? Quando a bênção não vem atrás de mim. Quando é que a bênção não vem atrás de mim? Quando eu não obedeço a palavra de Deus. Vamos ver, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz assim: e será que se obedeceres a voz do Senhor teu Deus, que tem de guardado todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, Deus te exaltará, e sobre todas as nações da terra te exaltará. Olha que a Bíblia diz, versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra e dos teus animais. Versículo de número 6: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantam contra ti, feridos ficarão diante de ti. Porque por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, Ele te abençoará. O Senhor confirmará para si por povo, e como tem jurado Ele, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e temerão a ti, porque o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre,
e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais. O Senhor te abrirá os bons tesouros do céu, para dar chuva à sua terra num tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, porque tu serás tão abençoado que tu emprestarás, mas não pedirá emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo, quando obedeceres a voz do Senhor teu Deus. Oh, maravilha! Naamã só foi abençoado, Naamã só recebeu o milagre de Deus depois que desceu, depois que se arrependeu e obedeceu a palavra de Deus por intermédio do profeta Eliseu. Se você quer ser abençoado, se você quer receber de Deus o milagre, não precisa sair correndo feito doido, não precisa sair fazendo campanha em cima de campanha, orando 3 dias e 3 noites. Isso não vai valer de nada se você não obedecer à voz de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não se alegra com sacrifício se antes nós não obedecer a sua palavra, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Não deixe de orar, ore. Não deixe de jejuar, jejue. Não deixe de consagrar, consagre. Não deixe de cultuar Deus, cultue. Não deixe de fazer campanha, faça campanha. Mas lembra de uma coisa: nada disso terá efeito se você não obedecer à voz de Deus. O primeiro contato que você precisa ter antes da oração é a obediência à palavra de Deus. Antes que você jejue, ouça a voz de Deus e obedeça, porque a tua oração vai ter mais poder. Baseado na obediência, o teu jejum vai ser poderoso. Se tiver por base a obediência, a tua consagração vai ser de abalar o inferno. Se tiver baseado na obediência, você será bendito no céu, na terra e temido no inferno, quando obedeceres a voz de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Diga amém. Amém. Diga-se Jesus. Jesus, Eu ouvi eu ouvi a tua voz a tua voz e entendi e entendi que eu tenho eu tenho na minha vida na minha vida mais ou menos uns 5 tempos para viver. Diga, meu Deus, se for preciso me corrigir, corrija, dê uma lapada boa, mas não me deixe errar. Fale, você parece que está com medo, fale, mas não me deixe errar. Não me deixa desviar para a direita. Diga, não me deixa desviar para a esquerda, porque o alvo da igreja de Deus é o céu. Aplauda, glorifique a Deus. Águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de
pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã No teu